Queridíssimos, vamos com calma. Calma, está tudo bem. A informação importante aqui é a gente se certificar que a coisa está maravilha. Vamos lá. Avisar a nossa audiência que estamos ao vivo. Que momento sempre maravilhoso. Companhia da nossa audiência. Lista de transmissão, grupo de discussão, coisa que eu demorei também para falar certo. Queridíssimos assinantes, inscritos, visitantes do canal MJG TV, muito boa tarde. Hoje, quinta, dia 20 de janeiro de 2022. Uma imensa alegria estar aqui na companhia de todos vocês para mais um Absoluto Podcast, o número 5 da história. Eu acabei de fazer a minha prestação de contas com o meu assinante no início dessa tarde, onde já avisei que o Absoluto Podcast será, no mínimo, um programa semanal. O Idiotofobia será quinzenal. E eu estou com um problema, eu tenho uma escolha de Sofia para fazer, que é o seguinte: é tanta merda que eu não sei por onde começar. Eu estou com dezenas de prints, de telas, de fóruns, de reportagens esdrúxulas, de assuntos esdrúxulos, que eu pretendo tratar no Idiotofobia. É tanta bobagem que eu não sei de coração, não sei por onde eu começo. E nós vamos ter também o Terapia, que eu pretendo realizar no mínimo de maneira mensal, um programa por mês. Já falei para vocês que temos muitos ajustes para fazer. Eu e a entrevistadora secreta, nós detectamos muitas coisas que podemos melhorar em termos de enquadramento, em termos de assunto, em termos da dinâmica do programa. Mas fico satisfeito de ver que o resultado de público dessa primeira edição foi satisfatório. Eu estou contente com a resposta que o público deu e você pode ter certeza que nós vamos cumprir com essa demanda. 2 programas serão disponibilizados ao vivo, claro, um deles nem poderia deixar de ser ao vivo, ser uma live. No próximo mês. Será o último assunto hoje do Absoluto Podcast, a live MJG número 90, em caráter comemorativo. Será no aniversário de São Paulo. Eu vou explicar isso mais para frente. Aniversário da cidade, do município de São Paulo. E nós vamos ter também, e não é pauta do Absoluto hoje, nós vamos ter também uma edição especialíssima do ranking brasileiro de emplacamentos de carros novos, que será disponibilizada no próximo dia 16 de fevereiro. Está longe ainda. Se hoje é dia 20, temos aí 27 dias, temos quase 4 semanas. É uma quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, edição comemorativa de 5 anos do ranking brasileiro. Será a parcial do mês de fevereiro. E em caráter excepcional, é bom explicar isso, para que ninguém se iluda, é apenas realmente para a gente comemorar, e temos muito que comemorar, são 5 anos de história. Nós vamos fazer a produção desse material, vamos disponibilizá-lo ao vivo aqui no Canal 1. Então, são os 2 programas extraordinários que nós temos pela frente, um na semana que vem e o outro no dia 16 de fevereiro. Muitas datas, como o canal MJG está na sua 6ª temporada,
Começamos aqui, né? Aliás, está na sua 7ª. Agora em maio vamos completar 7 anos de YouTube. Quanta história, hein? Canal MJG, em alguns momentos específicos, nós podemos realizar isso daí, fazer algum trabalho, fazer algum conteúdo que seja... Eu estou olhando aqui, mas eu tenho que olhar na tela do computador o enquadramento, se eu estou ok. Estou muito para cá ou muito para cá? Espera aí. Acho que agora, né? Vamos jogar um pouquinho para cá. Ao vivo é assim mesmo. Aí ficou melhor. Agora sim estou centralizado. Devia ter feito isso antes de começar a gravação, mas você sabe que o bicho é... Alguma cagadinha sempre tem que ter. Vamos entrar então na pauta do programa de hoje. A grande diferença dessa nova fase da MJG é justamente termos aí a pauta prévia. Quando você viu na internet, quando você viu nos noticiários o desfecho do causo do vagabundo aí, você tinha certeza que seria a pauta do próximo Absoluto Podcast, e você tinha razão. O Novak, né, Djokovic, foi deportado da Austrália. Felizmente, aquele primeiro juiz vagabundo que deu ganho de causa para ele 2 vezes, né, livrou a barra dele 2 vezes, acabou sendo voto vencido no final das contas, mas que vagabundo, né? Estou curioso, preciso acessar sites australianos para ver se alguém já investigou aí a vida pregressa desse canalha. Mas o senhor Novak quebrou a cara, perdeu a oportunidade de defender o seu título, de conquistar o seu 10º título nas quadras australianas, para desespero de outros bocós, outros canalhas morféticos, defensores dessa linha hedionda, eu me atrevo a dizer, de raciocínio. Inclusive, como sempre, aqui na Banânia, os vassalos que restaram do suposto presidente da República em exercício, teoricamente, foi empossado para tanto, né, foi diplomado para exercer essa atividade, mas que ele, dentro da sua incapacidade quase que absoluta, não consegue exercer decentemente. Então, existem seguidores que são dessa linha de raciocínio, né? E eu me divirto muito porque o próprio Donald Trump, o cenourão, revelou esses tempos atrás aí que já se vacinou, tomou dose de reforço. Todos os canalhas fizeram isso em sigilo, fizeram isso na moita, como dizia um ex-colega meu de trabalho, fizeram isso na encolha, enquanto os idiotas ficam aí defendendo o indefensável. Só que o Novak foi divulgado amplamente ontem que os interesses do senhor Novak, eles não eram tão ideológicos quanto os babacas, os imbecis sonharam. Na verdade, há um interesse financeiro muito forte nisso daí e que explica também que para ele, o dinheiro que ele deixou eventualmente de ganhar num bastante provável 10º título no Australian Open e outros campeonatos que podem vir pela frente, esses ganhos, os quais ele não vai ter a possibilidade de obter, são insignificantes comparado com o que ele e os seus amiguinhos bolaram aí. Esse cara é um empreendedor, né? Um adepto, claro que é adepto também da meritocracia, eu tenho certeza disso. Adquiriram aí uma empresa na Dinamarca que está pesquisando Vamos tornar a coisa toda aqui, não vamos ficar com falsa erudição aqui. Estão trabalhando, estão pesquisando na tentativa de desenvolver um remédio e que esse remédio teria a capacidade de evitar que as células humanas fossem infectadas pelo Covid-19. Coisa que, obviamente, se vier a acontecer,
vai gerar milhões e milhões e milhões, se não bilhões de dólares para o nosso amigo sérvio Novak Djokovic. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês? Que, como sempre acontece na humanidade, os idiotas servem de massa de manobra, aqueles imbecis que estavam lá em frente. Uma cena lamentável, uma cena deprimente, em frente ao hotel que ele ficou hospedado enquanto o processo tramitava na corte australiana, eufóricos com aquele primeiro juiz vagabundo, o marreco australiano, e eufóricos porque o Novak, se aquela decisão monocrática do juiz vagabundo tivesse... E olha, hein, não estou falando do Brasil. Do juiz vagabundo tivesse eco na corte mesmo da Austrália, ele estaria, a essa altura, provavelmente, já classificado para a terceira rodada. Então os idiotas ficaram felizes da vida e se esqueceram que tudo isso não passava de interesse de uma jogada, toda essa falsa defesa de um ideal esdrúxulo, de um ideal de vagabundo, canalha, maluco, mas é tudo que ele não é. O que ele está fazendo é tirar muito proveito financeiro da situação e os trouxas vão continuar dizendo que aí se trata de uma teoria da conspiração. Enfim, nem cabe resposta aqui. O segundo assunto, meu povo, foi anunciado pela Renault, pela Dacia do Brasil, desculpa. Foi anunciado aí o modelo 2023 do veículo, porque carro é uma coisa mais complexa, do veículo automotor mais barato à venda no Bananal, que é o Renault Kwid, na sua versão Zen, que vai partir, evidentemente, esse preço até o final do mês já será reajustado, mas que vai partir do preço de 59.890 queroses, o equivalente a 49,4 salários mínimos. 49 salários mínimos, numa conta bem simples, bem porca, 49 salários mínimos são 4 anos, 1 mês e meio, que é óbvio que um trabalhador que se arrebenta no seu dia a dia para ganhar 1.212 queroses ao mês, evidentemente que esse trabalhador ele está fora do contexto de adquirir um carro novo no Brasil. Mas até para efeito de parâmetro, porque isso vai servir para nós para uma análise aí futura, né? Para que vocês compreendam aquilo que a gente fala. O verdadeiro cálculo que deve ser feito. Então, o brasileiro ele não pagará menos do que 4 anos de salário mínimo. É óbvio que tem gente que ganha isso por mês. É óbvio que tem gente que ganha isso por ano com alguma tranquilidade. 5 vezes 12, 60 mil queroses. Quem ganha 5 mil por mês, 12 salários conseguiria pagar esse trambolho aí. O que eu acho divertidíssimo, e se a minha opção pelo assunto Kwid 2023 no Idiotofobia se concretizar, alguns comentários surreais que gente louca vem fazendo nesses fóruns medonhos aí, olha, é para você rolar, é para você ter dor no estômago de tanto dar risada desse pessoal. Então, o carro mais em conta, como se diz aqui no interior, à venda, 0 km no Bostil, ele custa 4 anos e um pouquinho mais de trabalho de um assalariado, mas aí o assalariado que está, infelizmente, está fora do contexto, né? Não uma pessoa que dificilmente terá a possibilidade de adquirir um veículo zero. E sobre o Kwid, é preciso que se diga, com o desprezo de hábito, que foi alardeado por vários bocós setorizados da imprensa automotiva,
que o Kwid 2023 receberia o motor do Sandero, aquele motor 1.0 SCE com todas as tecnologias do SCE, e que, por consequência, teria lá seus 80 e poucos cavalos de potência. Eu, cético que sou, duvidei muito disso, não é praxe da Renault local, e ainda mais para que pudesse eventualmente manter essa jossa num preço minimamente aceitável. O motor é o mesmo de sempre, com apenas aí algumas alterações, alguns melhoramentos, que fizeram ele ganhar 1 CV no etanol, 2 CVs na gasolina, e que supostamente fizeram com que ele se tornasse um pouquinho mais eficiente. Quer dizer, mais uma vez, os bobalhões, os defensores de marca, tomaram na cabeça, né? Mais uma grande decepção. Então aí o Kwid, ele não será aí um torpedinho ou coisa que o valha, muito que pelo contrário. A Fiat fez também ajustes no Mobi, na motorização do Mobi, fez com que ele perdesse potência, perdesse torque, mas eu ainda insisto em dizer, da autoridade de quem realizou o test drive MJG nas duas viaturas, o Mobi ainda é, pasmem os senhores, o Mobi ainda é infinitamente também é maldade minha, né? Sacanagem. Mas o Mobi ainda é um carro, boa tarde aí pro Marcos, o Mobi ainda é um bocado, eu não vou dizer melhor, porque quando você diz que alguém ou alguma coisa é melhor que outra, você está partindo do pressuposto que aquela que perdeu a disputa também é boa, o que não é o caso. Nenhum dos dois é bom. Mas num comparativo entre Mobi e Kwid, é constrangedora a inferioridade que o Kwid possui. Só não reconhece isso daí os idiotas proprietários desse carro, que a gente aprendeu em 2017, que é gente, além de estúpida, é gente além de muito limitada intelectualmente, é aquela turminha que gosta de achar que está certa, sabe? Igual a politicagem aí, os que votam nos políticos brasileiros. Então essa galera, nós tivemos aqui uma pequena interrupção, a internet não está grande coisa, porque o calor é monumental. Certamente hoje, o dia todo, estamos enfrentando dificuldades aí na estabilidade do sinal. Mas tirando essa turma, e inclusive o Kwid Outsider, que é o topo de linha, que é bizarro também você falar topo de linha de um carro desse. Ele chega quase a 68 mil queroses. Então nós temos aí os veículos subcompactos de entrada do mercado nacional, tendo versões aproximando-se dos 70 mil. É uma coisa assim absolutamente surreal. Eu quero fazer um rápido comentário. O terceiro item aí, você está vendo um veículo numa oficina, mais ou menos aquele papo que o pessoal fala, né, que é descrição, audiodescrição. Então é um carro vermelho, com o capô aberto, levantado, e nesse capô foi instalada uma manta, chamada de manta acústica no capô. Eu vi... Marcão, você sabe que o Carlos Ghosn, e a prova disso saindo um pouco do assunto aqui, né? Quando você vê os resultados da aliança Renault-Nissan no ano 2021, você vê a curva de declínio, o viés descendente que a aliança Renault-Nissan obteve no ano que passou, muito pior do que as demais. A Renault não existe em solo norte-americano, a Nissan... Ao vivo mesmo, Leal, ao vivo mesmo, porque esse a gente faz aqui, geralmente o ranking de vendas que a gente faz lá. Seja muito bem-vindo, meu querido. Fica muito evidente para mim, muito evidente,
E eu quero é mais, né? Porque o que foi feito, independente aí, eu não estou aqui para julgar, eu não sou psicólogo. Meu querido, não é fácil não. Mas é impressionante que a gente não está aqui para entrar no mérito, se o cara tem culpa, não tem culpa de alguma coisa. Nós não somos o judiciário. Nós julgamos certas coisas dentro da obviedade do assunto. E que falta faz o Carlinhos para essa turma, não? É impressionante do ponto de vista estritamente, eu quero também esclarecer ao meu amigo André Leal, eu tenho vários assinantes, por incrível que possa parecer, eu tenho assinantes e até ex-assinantes que eu me lembro, que já foram proprietários de Renault Kwid. Mas eles se mostraram pessoas tão inteligentes num segundo momento, que todos eles já se desfizeram do Kwid, e foram raríssimas as situações onde eu vi alguém verdadeiramente relevante dentro do espaço aqui do meu trabalho querer defender o Kwid. E sobre o Carlos Ghosn, é isso daí. Os caras armaram para ele claramente, e todo castigo para a Nissan é pouco. Como dizem aqueles caras, né, torcedores de time de futebol, eu jamais vou deixar de rir de ver a Nissan afundando, porque é o que ela merece, certo? E não digo isso em termos de Brasil, digo isso em termos de Globo. Mundo, né? Porque Globo também vai parecer que eu estou falando de um certo canal de televisão. Que um certo paspalho, panaca, ladrão, ele vocifera para os seus alucinados seguidores dementes que vai quebrar a concessão da Rede Globo de televisão. Isso vai ser outro motivo de grande risada ainda em 2022, porque um canalha que somente não fala uma verdade na vida é uma coisa assustadora. Eu vou falar aí sobre a manta acústica, porque eu escuto muito um equívoco, e hoje eu estava assistindo o vídeo de... Made in Brasil. O vídeo de um canal que eu reputo dentro do que é o universo de canais automotivos no YouTube. É um canal muito bom, é o Carro-Chefe. E eu acho legal porque quando eu comecei a assistir esse canal, ele tinha coisa do tipo 40, 50 mil inscritos, agora está com mais de 800 mil, uma linguagem bacana, um negócio interessante. Só que ele fala em vários vídeos dele, e repetindo que é um puta de um canal legal. Se você não conhece, eu não vou dizer que eu recomendo, mas vale a pena você perder um pouco de tempo assistindo os vídeos do cara. Só que tem uma bobagem que ele fala, e não é o único que já falou isso daí, e eu preciso fazer uma rápida correção aqui para quem me assiste, porque esse é o meu papel. A manta que se coloca, e o Nelsito, a gente já falou isso no Grupo Caveira algumas vezes, a manta que se coloca no capô, que está ali, o propósito dela não é esse que alguns indivíduos pensam. Até porque é uma questão física. O motor e a cabine são separados pela chamada parede corta-fogo, e é ali que, quando se aplica um material de boa qualidade, você vai ter dentro da cabine, no exercício da atividade de dirigir ou os demais ocupantes do carro, vão ter um conforto acústico melhor dentro do carro. Então é preciso corrigir isso daí, porque no caso do cara, como ele faz um trabalho legal, eu acredito que não seja de má fé, talvez seja uma mera ignorância. Esse material aí, ele tem outro objetivo que nada tem a ver com a questão de deixar vazar ruído do motor para dentro da cabine. É preciso que se compreenda as coisas. É físico. Você está com o motor ali. Então, o que faz com que o motor não transmita ou não seja transmitido ruído do motor para a cabine é o isolamento que se faz na parede corta-fogo.
Você que de repente acreditava nisso, a partir de hoje eu acredito que você vai mudar a sua opinião. É uma reflexão muito simples. Então é claro que isso transmite a ideia de um carro um pouco mais sofisticado, um pouco mais de capricho no acabamento, mas em termos de ruído, de conforto na cabine, não tem nada a ver. O quarto assunto só existe hoje com a retirada do Kwid Life, que era absolutamente certa. As montadoras se marcam o tempo todo, e eu já disse isso para vocês algumas vezes. Então, a partir do momento que a Fiat retirou o Mobi Easy do seu catálogo, era óbvio que a Renault faria o mesmo com o Kwid Life, porque um só existia por causa do outro. Então, isso era uma coisa líquida e certa. E se concretizou hoje, e eu também, voltando um segundo no assunto, eu parabenizo a Renault num ponto, que os caras não têm aquela babaquice padrão Fiat de ficar enfeitando o pavão. Lançamento de carro é isso daí. Versão tal, tal e tal, conteúdo tal, tal e tal, preço tal, tal e tal. PT, saudações. O resto é babaquice para entreter trouxa. Então, lançamento de carro, claro que não é também um lançamento, não é nada extraordinário, mas é um carro que tem uma importância enorme no portfólio da Renault. É o carro-chefe em vendas, e os caras não podem simplesmente ignorar tudo isso daí. Mas quando a gente analisa a maneira como a Renault fez, é assim que se faz, e isso vale também para a Honda, para outras marcas que adoram um frufru. Lançamento de carro é isso daí. Por isso que várias vezes no passado me perguntaram sobre lançamentos, coisas que não tinham acontecido, e eu insisto, um carro que não tem versões, não tem conteúdo de versões e não tem preço das versões, não foi lançado. E a Saveirinho, hein? Coube a Saveiro fechar o caixão, porque é o último carro, pasme aí os senhores, é o último carro à venda 0 km, quer dizer, novo no Brasil, porque até isso tem polêmica, vocês acreditam? Eu estava vendo daqueles vídeos curtos, que em alguns casos é o verdadeiro esgoto da humanidade, e um cidadão estava lá falando bem ou mal de certos carros. A visão desse pessoal é uma coisa tenebrosa. Mas coube a Saveirinho ser o último carro novo no Brasil vendido numa versão sem ar-condicionado, embora custe os olhos da cara. A gente se escandaliza com certos modelos custarem o que custam, inclusive Kwid e Mobi, mas quando você pensa na Saveiro, o carro que é, o conteúdo que tem, e é claro que é um veículo que depois, na hora H, até a estradinha já vem com ar. O último carro, se você quiser sair da sua casa, falar hoje eu vou comprar um carro novo sem ar-condicionado, corre, porque a Saveiro 2022 aí, não sei se é 21 ou 22, que chama babaquice também, é o último carro, o último dos moicanos, o último carro novo vendido no país que tem uma versão disponibilizada sem ar-condicionado. Para a gente terminar o programa, um programa hoje mais enxuto, também não tinha tanto assunto assim, notícia de última hora. No Prestando Contas, que eu gravei e publiquei agora há pouco, eu não sabia qual dia seria melhor para a gente fazer a live número 90. E eu decidi, até porque eu me lembrei, que o dia 25 de janeiro, que é a próxima terça-feira, né? Terça-feira, 25 de janeiro, é feriado em São Paulo, capital, aniversário da cidade. Então nós vamos, a partir das 21 horas, realizar a live de número 90, mas cabe uma explicação fundamental para o meu assinante. Já há muito tempo, as lives MJG são realizadas através do Google Meet. A última delas aconteceu em setembro. E como nós tivemos muitas interrupções com relação à live e o problema da falta de agenda de alguns dos assinantes
pesou muito nesse critério, essa live vai acontecer aqui neste canal, para recordar, relembrar e a gente também comemorar como que nós começamos a realizar lives. Será aqui no canal 1, a partir das 9 horas da noite, no velho padrão. Como nós estamos gravando esse programa aqui. Então eu já brinquei até que vai ser o... Esse aí eu não sei qual é, Leal. Depois até você explica, porque eu não sei. É um modelo? Porque das marcas, acho que quando eles fazem essa pontuação, deve ser das marcas que tem volume. E essa daí, de fato, eu, embora trabalhe no meio, eu desconheço o que se trata. Então nós vamos fazer essa live, vai ser praticamente um absoluto podcast noturno, mas que também, no decorrer do programa, eu vou definir alguns itens de pauta, mas uma coisa bem leve, bem tranquila, bem suave com a nossa audiência. Aí depois nós passamos um pouco também a conversa fiada, mas será com certeza um programa mais curto. Mas é o compromisso que a gente tem e faz questão de ter com vocês para que nós estejamos cada vez mais próximos e que a gente possa retomar muito daquilo que nos notabilizou no mercado nacional. Meu povo, muito obrigado pela audiência. Esse programa aí um pouco diferente, hoje não tínhamos tanto assunto assim, mas é sempre um prazer inenarrável estar na companhia da família MJG. Um grande abraço e até a próxima, é isso aí.